Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa dominar e reinar sobre a sua vida. Bom, mês passado, em março, era para ter sido realizado o nosso primeiro encontro do 2 em 1 Casais da Igreja Presbiteriana de Brasília, não é verdade? Mas devido a essas questões pandêmicas e de isolamento social, não foi possível a gente realizar esse nosso primeiro encontro. Todavia, estou aqui gravando esse vídeo para de alguma forma podermos nos reunirmos, mesmo que virtualmente ou através de um vídeo, refletir um pouco a partir da palavra do Senhor sobre o casamento. E neste dia, aqui de manhã, eu estou fazendo a gravação de manhã, mas para você aí, sábado à noite, eu quero refletir com os irmãos num texto bíblico muito conhecido, escrito por Salomão, um dos reis de Israel, que está lá no livro de Eclesiastes. Abra comigo. Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 ao verso de número 12. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Também, verso 11, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos fazer oração? Uma oração? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos colocar o nosso coração diante de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, mesmo que através de um vídeo. A minha oração é para que a Tua palavra e somente a palavra do Senhor fale aos nossos corações nessa noite de sábado, que junto como um grupo de casais da Igreja Presbiteriana de Brasília possamos ser alimentados pela Tua doce, santa e sábia Escritura, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor visite os nossos corações, que o Senhor visite cada relacionamento conjugal, cada casamento, cada relação matrimonial, que o Senhor visite o coração dos meus irmãos, como homens, como sacerdote do seu lar, que o Senhor visite cada coração das minhas irmãs, o coração das minhas irmãs, auxiliadoras do lar, auxiliadoras da missão que o homem recebeu do Senhor, Pai. Visita cada vida, visita cada lar, visita cada relação, cada casamento. Para a honra e glória do Teu nome, Deus, é que nós oramos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Amém. Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao verso 12, é um texto clássico para se falar sobre companheirismo, sobre companhia. Muitos usam esse texto para falar sobre casamento, mas de fato esse texto ele não é um texto que fala sobre casamento em si, mas fala sobre companhia, sobre o companheirismo. E obviamente a gente pode aplicar esse texto para o casamento e para a relação conjugal sem problema nenhum. O título que eu quero dar para esse nosso breve estudo, para essa breve reflexão é A Bênção da Companhia. Os versos 9, 10, 11 e 12, eles, de Eclesiastes 4, eles precisam ser lidos com uma mentalidade de como era o contexto do primeiro século. Por que eu digo isso? Porque Salomão, quando escreve, ele escreve
o livro de Eclesiastes, um livro sapiencial, um livro de sabedoria, dentro de um contexto. E o contexto que Salomão escreve é um contexto onde o povo de Israel, eles realizavam viagens a trabalho para outros locais. Então, quando Salomão, no verso 9, começa nos dizendo: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, Salomão está querendo mostrar para mim, para você, que na perspectiva do trabalho, da labuta, é melhor ser dois do que um. É mais fácil você realizar tarefas complexas em dupla do que de forma solitária. É mais fácil encontrar resolução para os problemas que surgem no trabalho se você for dois, né, uma dupla, do que você estar sozinho. Então, o pano de fundo para esse texto era as viagens que os homens do povo de Israel eles realizavam como homens e como trabalhadores, né? E os versos 10, 11 e 12 são ilustrações que Salomão traz desse pano de fundo da perspectiva do homem viajando a trabalho. No verso 10, por exemplo, ele vai dizer: porque se caírem, um levanta o outro, o companheiro levanta o outro. Porém, ai daquele que estiver sozinho, porque se ele cair, quem o vai ajudar a levantar? Quem vai o reerguer? Não é verdade? Naquele contexto, as pessoas, os homens, eles viajavam por estradas, não eram asfaltadas, né? Eram estradas com buracos, eram estradas com fossas, eram estradas onde eles poderiam facilmente tropeçar e se acidentar. Então Salomão está dizendo, olha, é melhor você viajar a trabalho acompanhado do que você ir sozinho, porque se você for sozinho e você cair numa fossa, num buraco, quem vai te levantar? Quem vai te erguer? No verso 11, ele vai trazer a perspectiva do sono. Ele vai dizer, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Ou seja, naquele contexto do Antigo Testamento, eu falei primeiro século, né? Não é primeiro século, obviamente. Nós estamos no contexto aqui do Antigo Testamento. E nesse contexto, quando eles viajavam a trabalho, eles passavam noites, dias e noites na estrada. Então, o que eles faziam? Eles, quando viajavam em dupla, trio, em grupo, os homens eles dormiam juntos para se aquecer da noite fria. Agora, como um só se aquentará, é que Salomão está dizendo no verso 11. Como se você estiver viajando sozinho, de forma solitária, como você vai se esquentar? Como você vai se aquecer? E todo aquele que viajava sozinho, ele levava um número maior de bagagens, um número maior de cobertas. Isso causava um problema. Por que causava um problema? Porque havia muitos assaltos nas estradas. Havia muitos ladrões que ficavam na espreita, que ficavam de tocaia. Então no verso 12 ele está dizendo, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que Salomão está querendo nos ensinar? Salomão está querendo nos ensinar que quando o homem viajava sozinho, a possibilidade dele ser assaltado era maior. Agora, quando ele ia em dupla, trio ou grupo, a probabilidade de um assaltante abordar esse grupo era infinitamente menor, porque se ele tivesse em dupla, trio ou em grupo, era muito mais fácil essa dupla, trio ou grupo resistir ao intento do assaltante, não é verdade? Então Salomão, o que ele está nos falando aqui nesse texto? Ele está nos ensinando sobre a perspectiva da bênção da companhia. E aqui eu quero trazer uma aplicação para nós. Pastor, nós estamos vivendo um tempo de isolamento social e o Senhor vem falar de companhia. Sim, porque de fato estamos isolados socialmente. Eu estou gravando esse vídeo aqui da minha casa e eu estou isolado dos meus amigos, dos meus colegas, mas eu não estou isolado da minha família. Eu não estou isolado da minha esposa, eu não estou isolado dos meus filhos. Sabe, essa crise pandêmica e, consequentemente, o isolamento que ela causou, sinaliza a saúde do seu casamento. Vai sinalizar a saúde da sua relação conjugal. Por que eu digo isso?
Porque existem muitos casamentos em que a companhia, que é o que Salomão está falando aqui, já não existe há muito tempo. Todavia, a rotina agitada, a agenda apertada, leva o menino para a escola, busca o menino para a escola, leva para o inglês, volta, vai para o trabalho, vai para a reunião, viaja a trabalho. Toda essa dinâmica e essa rotina que nos faz estar ocupados mascaravam até então um casamento que talvez existia, mas sem a bênção da companhia. Estavam juntos na mesma casa, mas não eram amigos. Estavam juntos debaixo do mesmo teto, mas não havia companhia, não havia parceria, não havia amizade. E isso é uma realidade, isso é um fato. Não é uma mera elucubração da minha mente pastoral, desse jovem pastor que vos fala. Não. Você quer ver? Eu quero ler aqui para você uma reportagem, algo curto, que saiu na BBC News no dia 24 de março de 2020. Foi até uma irmã da igreja que me enviou essa reportagem. E o título dessa reportagem é o seguinte: Coronavírus, : Confinamento teria causado número recorde de divórcios em cidade da China. E o subtítulo da reportagem é esse: Muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral. Após redução de transmissões do coronavírus, o município de Xi'an registrou aumento drástico no número de pedidos de divórcios. E aí a reportagem fez uma entrevista, né, com uma mulher de 29 anos, uma professora desse município de Xi'an. O nome dessa mulher é Jin. Ela diz assim: é muito tempo junto. Eu tenho visto cada vez mais histórias sobre separações. Muitas piadas também, mas o problema parece sério. Percebe? O divórcio é o sintoma de um problema. O divórcio não é o problema em si, mas ele é o sintoma de um problema maior. O grande problema não é o isolamento que força o casal a passar tempo junto. A raiz do problema é o coração humano. Uma pergunta, ela precisa ser feita para a gente refletir nessa perspectiva de casamento em tempos de isolamento. E a pergunta é: para quem eu estou vivendo? E você precisa ser muito sincero com você mesmo ao responder essa pergunta ao seu coração. Por que eu digo isso? Porque a sua resposta a quem você está servindo vai definir a sua cosmovisão, a sua forma de enxergar o mundo. Cosmovisão é a lente que você coloca e que faz você enxergar o mundo. E, obviamente, a maneira que você vai se portar nesse mundo. A cosmovisão secular, ou seja, uma cosmovisão não cristã, não bíblica, ela é basicamente uma cosmovisão onde a moral, os desejos de um homem ou de uma mulher, certamente vai determinar as suas crenças. As pessoas primeiro, elas escolhem a forma que elas desejam viver, e depois de escolher a forma que elas desejam viver, é que elas começam a construir a sua vida. Você vê o pessoal mais jovem hoje é o seguinte: eu preciso passar no concurso, ganhar 15 mil, ter a minha casa própria, e aí depois eu caso. Ele escolhe a forma que ele deseja viver para depois construir a sua vida em cima desse desejo, desse estilo de vida desejado. O estilo de vida e os padrões da nossa sociedade ocidental de hoje está muito, muito, muito longe do padrão bíblico ou do padrão, como algumas pessoas chamam de judaico-cristão. E certamente Deus lança para nós hoje um desafio de responder essa pergunta: a quem de fato nós estamos servindo? Para quem nós estamos vivendo? Para o Senhor, Cristo, na palavra, ou para nós mesmos? O alicerce da nossa sociedade hoje, ela é atualmente hedonista. É a busca incessante pelo prazer, é a busca pela felicidade pessoal. E assim, em cima desse pressuposto de prazer, de busca pela felicidade, as pessoas estão construindo suas vidas. Eu quero ler um trecho, deixa eu puxar o meu computador para cá. Eu quero ler um trecho
de Craig Hill, de um livro dele chamado Casamento, Contrato, Aliança. Um livreto fino, antigo, de 1992. Craig Hill diz o seguinte: se dissermos que somos seguidores de Jesus, que ele é o Senhor e, todavia, continuarmos a abraçar os valores da sociedade à nossa volta, faremos com que as interpretações da Bíblia se conformem aos valores projetados para servir o eu e não a Deus. Seremos, então, praticantes de iniquidade, autoenganados, pois estaremos construindo casas sobre areia. E isso é um problema, ainda mais em contexto de isolamento. Por quê? Porque é impossível viver apenas para mim num contexto de isolamento. Porque existem outros, a minha esposa, os meus filhos, ao meu redor, todo tempo, a toda hora. E esses outros que estão integralmente ligados a mim, eles precisam, eles necessitam de atenção, de cuidado, de zelo. Queridos, o isolamento ele não potencializou os divórcios na China. Ele simplesmente revelou o coração humano. E certamente isso vai acontecer em outros países e no Brasil também. O quê? O aumento dos divórcios após esse período de isolamento. O isolamento, queridos, revela a faceta egoísta do coração do homem. Uma outra ilustração que eu quero trazer, há alguns anos atrás, mais de 6 anos atrás, eu estava na academia e andando na esteira, e na frente da esteira tinha uma televisão, e lá na televisão da academia estava passando o programa da Fátima Bernardes, Encontro com Fátima Bernardes, e Fátima Bernardes, divorciada de William Bonner, fez uma pergunta para o Antônio Fagundes, aquele ator global do Rei do Gado. E ela perguntou para o Antônio Fagundes o que era casamento para ele, e ele deu a seguinte resposta. Ele falou assim: casamento é o sentir-se bem com a presença do outro. E a partir do momento em que alguém não se sentir bem na relação, então o casamento perde todo o sentido. Existem verdades nessa fala. De fato, o casamento é se sentir bem na presença do outro, mas o casamento não é só se sentir bem na presença do outro. Existem momentos em que, devido às nossas emoções serem flexíveis, mutáveis, eu não vou me sentir bem na presença da minha esposa porque a gente teve um desentendimento, ou na presença dos meus filhos, e isso acontece com você na sua casa também, e nem por causa desse desentendimento e desse momento o casamento perde o sentido. Agora, essa resposta do Antônio Fagundes ela é interessante, porque ela vai revelar aqui a cosmovisão pós-moderna, a cosmovisão fundamentada no hedonismo, no prazer ou na busca pessoal da felicidade. Essa é a forma em que a nossa sociedade alicerça o casamento. Ela alicerça o casamento num termo que muitos filósofos chamam de revolução dos afetos. A nossa sociedade ela vive e enxerga o casamento a partir dos afetos e unicamente dos afetos, não como um compromisso, não como uma responsabilidade, não como uma aliança, mas como um mero bem-estar. E o isolamento ele vai trazer tudo isso para a superfície da relação. Não tem como esconder o egoísmo do coração humano quando se está integralmente na presença do marido, da esposa, dos filhos. E aqui eu quero partir já para a nossa conclusão. Como mudar um coração egoísta para um coração de servo? Né? Eu como marido servindo a minha esposa como serva servindo a mim. Não existe uma forma óbvia, e eu nem gosto muito dessa linha mais pragmática, porque a gente sabe pela palavra de Deus que quem muda o coração do homem é o próprio Espírito Santo de Deus, através da palavra. Um coração egoísta dentro de uma relação matrimonial precisa entender o que significa um casamento, e eu acho que isso tem que ser falado dos púlpitos das nossas igrejas. O que é um casamento a partir da ótica cristã, bíblica, revelacional, a partir dos valores judaicos cristãos. Porque as pessoas hoje, dentro das nossas igrejas, elas estão vivendo o casamento
não baseado naquilo que a Bíblia diz sobre casamento, mas baseado naquilo que a sociedade pós-moderna, afetiva, fala sobre casamento. Essa entrevista do Antônio Fagundes, reproduzida em cadeia nacional, certamente forma a opinião de milhares e milhares de pessoas. O casamento ele foi criado por Deus. A gente vê isso lá em Gênesis. Logo, para o casamento funcionar conforme a vontade daquele que criou o casamento, ele precisa ser vivenciado dentro daquilo que a palavra de Deus nos fala e nos ensina, nos instrui acerca do casamento. E a palavra de Deus nos revela que o casamento é um pacto, uma aliança, e não um contrato para beneficiar o meu coração egoísta. E essa forma, contrato, é a forma em que o mundo enxerga o casamento hoje. Quem sabe esse não pode ser o tema para a nossa próxima reflexão. Casamento, contrato ou aliança? Eu quero encerrar essa nossa reflexão lendo um poema chamado Casamento, de Adélia Prado. E o poema diz o seguinte: há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom só a gente sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como, este foi difícil. Pranteou pelo ar, dando rabanadas, e faz os gestos com as mãos. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Adélia Prado, nesse poema Casamento, ela fala sobre o desejo de cuidar do parceiro, estar ao lado do parceiro. O homem pesca, mas o homem e a mulher cozinham juntos. E eles enxergam no poema esse momento de estar junto como um momento especial para o casamento. Ainda que isso implique muitas vezes sair da zona de conforto. No poema, eles estavam preparando à noite a refeição para o dia seguinte. E aí ela, a esposa, se levanta no meio da noite, quando o marido chega da pescaria, para se juntar a ele na cozinha, enquanto os dois, juntos, preparam a refeição para o dia seguinte. Tudo acontece com profunda naturalidade. A relação de longo prazo se baseia nesses pequenos gestos de companheirismo do cotidiano. Sabe, esse isolamento vai revelar o nível espiritual e o nível relacional do seu casamento. E a minha oração e o meu desejo é para que, se o seu casamento vai mal espiritualmente e vai mal na perspectiva do relacionamento e da companhia, use esse tempo de isolamento para fortalecer o seu casamento espiritualmente e para fortalecer o relacionamento e a companhia conjugal. Se o seu casamento vai bem, amém. Que possa ser um tempo para amadurecimento e fortalecimento dessa relação que já vai saudável. Ore com a sua esposa, leia a palavra do Senhor com a sua esposa, assista um filme à noite com a sua esposa. Se você tem filhos pequenos como eu, coloque eles para dormir, assista um filme, faça uma janta especial no meio da semana. E tenha esse momento de companhia e de celebração, como diz Salomão, a companhia é uma bênção. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela bênção da companhia. É melhor sermos dois do que um. Obrigado pela bênção do casamento. Obrigado porque o Senhor nos uniu em matrimônio com os nossos cônjuges e que eu possa ser um marido melhor para minha esposa. Que nesse tempo de isolamento, Efésios 5, faça sentido e seja uma verdade na minha vida, que eu me sacrifique pela mulher que o Senhor me deu e que a mulher que o Senhor me deu me ame e que isso seja uma verdade na vida e nos relacionamentos dos meus irmãos que me assistem. Derrama sobre nós, sobre o nosso casamento, sobre a nossa relação matrimonial, a tua bênção, a tua graça, que o Senhor nos ajude. No santo nome de Jesus Cristo é que eu oro e te agradeço. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe. Em breve nós estaremos juntos novamente como 2 em 1, casais da Igreja Presbiteriana.
se não presencialmente, com um novo vídeo, com um novo estudo, mas oro ao Senhor para que muito em breve possamos estar juntos, abraçando uns aos outros, sentindo o calor da presença e a bênção da companhia. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.